Este é o Pode Pensar e esta é a série O Balde Pode. Estudo do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Olá, queridos amigos e amigas do Portal Pensar. Sejam bem-vindos ao 6º episódio da nova série do Balde Pode, que orbita em torno da obra A Técnica Funcional da Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Hoje estudaremos o capítulo 5, intitulado Arremesso e Correção da Trajetória da Vida, Terapia dos Destinos Errados. Aqui quem fala é Thales, e uma citação de uma frase do livro de Ubaldi: cada fenômeno está fechado dentro da sua lei, que lhe estabelece o desenvolvimento. Eu vou assumir aqui a segunda posição para me apresentar, que é Guilherme de Barros. Olá, pessoal. Porque a frase que eu escolhi aqui, ela tem a ver com essa que você falou, viu, Thales? Ela está no livro Pensamentos e fala o seguinte: tudo, segundo sua natureza, cumpre a finalidade para a qual existe. Vou chamar lá o Sérgio. O Sérgio, tá aí? Olá, amigos! Que felicidade mais uma vez estarmos reunidos aqui para bater esse bate-papo, não é? Sobre um livro maravilhoso do nosso professor Ubaldi. Muito feliz, eu não trouxe nenhuma frase não, me pegaram de surpresa, entendeu? Nós estamos aqui, cara, com o retorno de um filho pródigo, de um filho maravilhoso. O Tom, por motivos de força maior, literalmente estava fora durante muito tempo, ausente e incomunicável em alguns momentos. E a gente quer dar as boas-vindas de novo pro Tom, que é um dos fundadores aí do Portal Pensar. Ô Tom, como é que foi lá na selva, cara? Selva, meus amigos, tô de volta aí. Você voltou pra selva agora, né? Cara, tô aqui tirando ainda aí um pouco de mato dentro das unhas, mas estamos vivos, estamos bem, estamos super felizes. Foi uma experiência muito valorosa, né? Recomendo a todos que visitem e conheçam nossa selva amazônica, porque a gente tem muito a aprender, a gente tem assim uma experiência de vida muito boa, porque faz parte do nosso Brasil e a gente tem que tê-la com muito carinho, sabe, Guilherme? E agora aqui de volta ao portal aí Pensar, junto com os amigos, nós vamos aos poucos caminhando junto aí, porque é uma felicidade. Esse portal realmente ele foi criado num momento muito especial, todos os integrantes, cada um que chega e vem a somar muito, e com certeza nós vamos poder aprender muito, né? E vamos poder aí estar divulgando todos aqueles nossos ideais aí de mostrar vários pensadores, não só Pietro Baldi, mas como outros grandes também, e está criando, né, esse costume, né, das pessoas buscarem conhecimento mais profundo, a filosofia universal, né, buscarem se compreender, se entender, se dominar e poder mostrar isso aí, a importância disso, né, é fundamental nos dias de hoje, né? É isso aí, Tom, eu te dou as boas-vindas em nome de todo mundo.
Tom, que é o nosso Clairton, e falando para todo mundo, reconhecendo aqui publicamente, viu, Tom, que você é um cara que dá um ritmo pro trabalho, você tem a energia do Portal Pensar, toda a equipe precisa muito da sua colaboração, e a gente quer te ouvir muito e prestar muita atenção no que você tem a dizer, porque você é um cara lúcido, é um cara estudioso, e eu tenho certeza que todo mundo te adora, desde a sua, né, quando você foi e fez o papel que o Thales está fazendo hoje com o Técnica Funcional da Lei de Deus. Para quem não ouviu aí os episódios sobre o livro A Lei de Deus. E a gente espera contar com você nesse episódio ou em algum próximo episódio aí, em vários outros, de repente com uma série nova também. Então seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Guilherme, demais amigos aí. Eu estava com muita vontade realmente de voltar a fazer um trabalho diferenciado, né, para que a gente possa estar reunindo aí mais e mais amigos, né, com as suas diversas vertentes aí filosóficas, porque só assim a gente consegue aprender, né, Guilherme, mantendo esse pensamento aberto e os corações abertos também. É isso aí. Ô Tom, eu queria aproveitar o seu momento aqui e queria gravar com você um bate-papo sobre aquela questão dos exércitos que nós comentamos em um episódio anterior. E se você me permitir, a gente colocar isso como um bônus no final desse episódio. Você autoriza? Claro, Guilherme, está autorizado. Vamos em frente. Beleza, então. Nós vamos gravar esse bate-papo, mas você aí que está ouvindo a gente só vai ouvir essa conversa nossa sobre esse tema e esses esclarecimentos no final desse episódio, tá ok? Um grande abraço para todos e vamos aí para o nosso episódio de hoje. O Balde Pod. Capítulo 5 do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, de Pietro Baldi. Arremesso e correção da trajetória da vida. Terapia dos destinos errados. Observemos o fenômeno da vida e do seu destino. Existir no relativo significa possuir uma duração própria, como transformismo fenomênico. É o incessante caminho do devenir, ao longo do qual tudo se move. Este movimento é na dimensão evolutiva, isto é, na direção do antissistema para o sistema. Cada forma de existência, cada fenômeno, cada vida é constituída por uma trajetória ao longo da qual se movem. Esta trajetória tem o seu percurso estabelecido pelos impulsos que a lançaram. Cada fenômeno está fechado dentro da sua lei, que lhe estabelece o desenvolvimento. O mesmo acontece ao fenômeno de nossa vida. Pode-se estudar a estrutura da personalidade humana enquanto é constituída por um feixe de forças em movimento. Bom, amigos, dando continuidade ao nosso estudo da obra Técnica Funcional da Lei de Deus, vamos adentrar em mais um capítulo em que o Baldi vai trazer reflexões bastante interessantes, bastante profundas, com seu jeito particular e peculiar de abordar os assuntos. Nesse capítulo, ele vai lançar mão da ideia de trajetória da vida. A nossa vida é constituída por uma espécie de trajetória. Quando ele fala sobre isso, a gente remete naturalmente aos conceitos que a gente vê na física, quando a gente estuda movimento dos corpos. Você tem um corpo que ele parte de um ponto do espaço e vai para um outro ponto do espaço. Qual vai ser a trajetória que o corpo vai descrever durante esse caminho? Existe uma lei por detrás desse movimento, a gente conhece que são as leis de Newton. As leis de Newton são capazes de descrever os movimentos dos corpos. Agora, se o corpo ele vai de maneira acelerada, de maneira lenta,
de maneira oscilatória, de maneira retilínea, isso depende das forças que atuam sobre esse corpo, não é verdade? Então, o Baldi vai tentar trazer para a gente essa ideia, que a nossa vida ela também constitui-se numa trajetória, mas não é uma trajetória espacial. Não é uma trajetória de um ponto no plano para um outro ponto no plano, mas é uma trajetória que se descreve num plano evolutivo. Quando o Baldi trata desse tema, ele vai nos falar que a evolução nossa ela caminha do antissistema para o sistema, que são conceitos que a gente já discutiu em alguns momentos, é o tema abordado na série Ouvidos ao Mistério, mas existe uma trajetória descrita por cada ser, cada individualidade no universo, que vai do antissistema para o sistema. E essa trajetória é única. Claro que os indivíduos diferentes eles são capazes de afetar as trajetórias uns dos outros. Cada ser tem a capacidade de determinar caminhos diferentes ou trajetórias diferentes em função de suas escolhas. Thales, isso aí é logo na primeira parte do capítulo, o Baldi fala sobre isso, né? Cada forma de existência, cada fenômeno, cada vida é constituída por uma trajetória ao longo da qual se movem. Pode-se estudar a estrutura da personalidade humana enquanto é constituída por um feixe de forças em movimento. Bom, Thales, fica muito claro que Emmanuel ele utiliza também esse termo feixe de forças no livro Pensamento e Vida, né? E a gente vê como que são coincidentes esses termos. O Baldi ele detalha isso no capítulo Trajetória Típica do Movimento Fenomênico, no livro A Grande Síntese, para quem se interessar. E ele fala disso de maneira bem objetiva e de maneira mais genérica em toda a sua obra. Então, Thales, foi muito bom que você citou Newton aí, e porque a gente percebe desde quando começamos a ler Pietro Baldi, né, não somente A Grande Síntese, né, mas qualquer obra dele, que ele tem essa preocupação muito importante, diferenciada em várias obras que a gente tem aí mundo afora, em contextualizar de acordo com a ciência. Então nós até convidamos aí, né, pessoas da área da física, da biologia. Eu já convidei físicos, biólogos, para lerem Pietro Baldi, que eles vão sentir, e se descobrirem alguma coisa que esteja fora da ciência, né, que nos revelem, que falem para a gente, porque tudo que a gente já procurou, né, a gente acha realmente uma boa base científica para as coisas que esse grande filósofo e sábio do século XX deixou para nós escrito. Eu só gostaria de completar o raciocínio de todos, né, e dizer que essa questão da evolução, das forças evolutivas que movimentam o ser, né, não é uma ideia exclusiva de Ubaldi. Na realidade, o homem vem discutindo isso há milhares de anos. Isso está no pensamento humano, né, em várias filosofias, várias religiões abordam, né, esse sistema evolutivo que o Ubaldi nos traz para refletir. Então a gente vê desde o budismo, o hinduísmo, as escolas pitagóricas, socráticas, platônicas, o taoísmo, né, na China antiga, todos à sua maneira falavam nesse relacionamento, né, na realidade no relativismo da vida material. E tudo isso o Baldi se refere, né, afirmando que nós vivemos num mundo relativo. O mundo material é um mundo que está em constante transformação, não é? E que os seres humanos dotados de espírito e matéria somos submetidos a essas leis do ciclo da vida. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, mas sempre o quê? Num caminho evolutivo, progredindo sempre, né? Através dessas leis nós recolhemos os resultados das nossas experiências, o que leva o homem a um incessante devenir, né? O Baldi gosta muito de usar essa palavra. E assim, né, nós vamos abandonando, né, o estado mais materializado, né, que ele chama de antissistema, e Thales falou isso muito bem,
para entrarmos num estado mais de puro espírito, né, como o Baldi chama do retorno ao sistema. Então, eu gostaria apenas de acrescentar isso, né? Não é uma ideia nova, mas o Baldi, ele traz, como os amigos falaram, já uma ideia mais voltada para a ciência, não é? Então, mais que o homem sempre, em sua cultura, abordou essas questões. Independente que você que está nos ouvindo, não necessariamente vai ter conhecimento das bases reencarnacionistas, ou então a lei da evolução, né? Ela está aí para qualquer pessoa buscar. Então, lembrando sempre, né? Você tem à sua disposição Pietro Baldi para ler e adequar a sua doutrina filosófica, e tenho certeza que vai ser muito feliz ao conciliar o conhecimento que esse grande filósofo do século XX nos trouxe àquilo que você já vem trilhando. O Baldi vai enfatizar bastante a ideia de que há um componente determinístico na definição dessa trajetória e há componentes de livre-arbítrio, de liberdade. Esses dois componentes eles se misturam em determinada proporção, em função da trajetória que se está sendo seguida e de um contexto específico, né? Você pode pensar, por exemplo, num caminhão que está dirigindo em alta velocidade e de repente aparece um obstáculo à frente dele. Por mais habilidoso que o motorista seja, pode ser que ele não consiga desviar e vai ocasionar um choque, uma colisão. Já há outras situações em que, ao perceber o obstáculo com mais antecipação, ou se ele estiver com menos velocidade, ele vai conseguir atuar de maneira a se desviar e evitar o choque. Então, cada contexto vai definir quanto de livre-arbítrio e quanto de determinismo está envolvido. Esses são conceitos fundamentais que o Baldi vai explorar com muita cautela e com muita atenção no texto desse capítulo. Realmente, Thales, eu gosto muito, de explicar essa parte, porque às vezes pode dar um mal-entendido. Ao ler esses parágrafos que ele cita, essa diferença entre o determinismo e o livre-arbítrio, às vezes nós podemos confundir e achar que o Baldi prega o determinismo, que nossa vida já está toda programada. E não é esse o sentido que esse pensador ele dá. Na verdade, o que ele diz que ocorre, também já foi abordado por várias filosofias. Eu gosto de citar sempre, porque a gente tem que entender que o pensamento humano, o Baldi faz essa síntese. Então ele pega conhecimentos que já foram revelados em vários pensadores, várias filosofias, várias religiões, e consegue demonstrar de maneira mais racional, científica. Mas essas leis, por exemplo, já foram abordadas, a lei de causa e efeito, tanto na religião hinduísta, que nós conhecemos como a lei do Dharma e do Karma, na doutrina espírita, por exemplo, na questão 4 do Livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta isso aos benfeitores espirituais, E eles respondem, quando Kardec pergunta qual é a prova da existência de Deus, esses espíritos dizem ipsis litteris, do axioma de vossa ciência, não existe efeito sem causa. Então, para um efeito inteligente, tem que haver uma causa inteligente. Daí é que eles falam que Deus é a causa primária de todas as coisas. A gente, ao olhar o universo, essa maravilha que é toda programada, as galáxias, as formações das nebulosas, os nossos fenômenos no microcosmo, como o Tony falou do hermetismo, o que a gente encontra no macrocosmo, encontramos no micro também. Então, da mesma maneira que é organizado toda uma nebulosa ou um sistema solar, nós vemos o átomo também na sua organização. Então, tudo isso não pode ter surgido do acaso. Assim, o acaso seria um Deus, seria uma coisa maravilhosa. Então, o que o Baldi, na realidade, ele detalha esse assunto, afirmando que o espírito
em uma nova encarnação, devido a essa lei de causa e efeito, terá que cumprir algumas experiências que são determinadas por ele mesmo, devido a essa lei. Na realidade é isso. Quando ele fala sobre o determinismo e o livre-arbítrio. Ô Sérgio, isso me faz pensar na reflexão que o Baldi faz nesse capítulo a respeito. Ele lança uma pergunta, na verdade, né? Ele lança uma pergunta relativa aos impulsos que movem o indivíduo. E ele pergunta assim: como existem, quem os construiu? Ou seja, ele fala que o jovem ele vai lançar suas ações no momento que ele ainda não tem experiência. E, no entanto, elas vão definir toda a trajetória da sua vida. E ele se pergunta o porquê disso, né? Ou seja, justamente no momento em que o indivíduo carece de experiência, é que ele tem que tomar as decisões mais graves da vida dele, seja com quem que ele vai constituir família, com que profissão que ele vai seguir, né? E outras questões que às vezes envolvidas pelo grupo vão ditar o caminho feliz ou infeliz, mais ditoso ou menos ditoso, de maior ou menor sofrimento para a vida daquela pessoa. E o Baldi faz a conexão disso com escolhas pretéritas. Ou seja, nessa fase, o indivíduo está colhendo determinados frutos, e esses frutos é que vão definir muitas vezes a sua trajetória naquela nova encarnação, né? Naturalmente que os amigos que ainda não estudaram ou que não acreditam na reencarnação, não há em nós aqui nenhum intento de colocar isso como um dogma, tá? Faz parte das nossas reflexões, mas são muito bem-vindas outras reflexões que venham trazer luz a esse hiato de explicação que o Baldi muito bem levantou, né? Ou seja, por que o indivíduo, na sua juventude, quando ele mais carece de experiência, ele é obrigado então a tomar as decisões mais graves. E isso a gente poderia estender também, eu acho, queria que o Tom complementasse, a gente poderia estender também para as nações, tendo em vista que muitas vezes uma nação jovem vai dar determinadas direções equivocadas para a sua coletividade e mais na frente vai colher frutos amargos, e muitas vezes é uma nação inexperiente, ainda jovem e que está em processo de amadurecimento, né? Claro, Guilherme, isso acontece porque a espécie humana ela tem os seus pontos de contato, né? Não existe nenhuma revolução, uma evolução através de um processo revolucionário a tal ponto, né, de transformar toda uma espécie humana. Então esses pontos de contato são interessantes porque a gente verifica que determinados pontos do globo terrestre eles estão no momento, né? E passado algum tempo, décadas, séculos, eles vão atingir o ponto que nós nos encontramos aqui, e você acaba fazendo uma comparação e verifica que as mesmas coisinhas, os mesmos detalhes, né, os mesmos erros e acertos, né, quase na sua totalidade, eles se repetem num ciclo. Então, isso para um professor, para um homem que tinha acesso às grandes bibliotecas, né, da Europa, como era Pietro Baldi, e tinha acesso a todo esse conhecimento universal, ele tinha a mente aberta e conseguia fazer uma análise clara na sua frente e passar isso para o papel para a gente poder fazer um estudo mais aprofundado da alma humana, da natureza, né, do homem. Então, para mim, isso é um dos maiores valores da obra de Pietro Baldi, como sendo um pensador atual que conseguiu, então nós, né, conseguimos com maior proximidade alcançar o pensamento dele, porque isso nós vamos ter mais dificuldade quando nós partimos para um estudo das filosofias mais milenares. Nós vamos ter essa dificuldade naturalmente. Então isso é um dos pontos muito positivos para que as pessoas comecem a ter o hábito de ler os livros de Ubaldi. Eu gostaria de retomar esse raciocínio do Guilherme, né? O Tom falou muito bem das coletividades, né? Mas em relação ao indivíduo,
o Baldi, né, ele explica que esse desenvolvimento do indivíduo ele ocorre da fase da infância até os 21 anos de idade. E fala que ocorre o quê? A recapitulação de todo o patrimônio que o ser herdou das encarnações passadas, né? Na realidade, ele recapitula todas as lições que aprendeu, as virtudes, os vícios que desenvolveu, né? Tudo isso é responsável pela trajetória que a vida do ser vai assumir a partir daí. É isso que ele chama de determinismo. E isso daí está bem mais explicado, detalhadamente, no livro A História de um Homem, no capítulo 3, O Significado e o Método da Vida. Lá, o Baldi, ele afirma o que já tinha exposto na grande síntese, no capítulo 26, né, que o fenômeno, para que avance em evolução, é necessário primeiro que a consolidação de suas bases, né? Então, resulta numa revisão e recapitulação do passado para, a partir daí, progredir. Então, se observarmos, ele diz no livro A História de um Homem, atentamente, o nascimento de uma criança, né, que parece um fato tão comum, simples, mas, na realidade, o feto vem ao mundo atrás de milênios de sabedoria, tanto biológica, orgânica, como espiritual. O ser, em 9 meses de gestação, recapitula toda a escala biológica e evolutiva da qual descende. André Luiz, né, no livro Evolução em 2 Mundos, psicografia de Chico Xavier, os espíritos que conhecem mais, eles nos afirmam que nos pródromos dos primeiros seres unicelulares até o Homo sapiens, né, o ser humano consciente, né, com raciocínio contínuo, pensamento abstrato, né, é aquele ser humano que sabe que é uma individualidade, né? Eu lembro muito o René Descartes, né? Cogito pero sumo. Eu não sei muito latim, desculpe se eu errei, mas é aquele penso, né? Traduzido penso, logo existo. Mas na realidade a melhor tradução, né, é penso, logo eu sou. Então é aquele ser humano que já entende a sua individualidade. Então o que é que André Luiz diz? Que levou uma evolução de 1,5 bilhão de anos para o ser do unicelular chegar ao ser com essa consciência. E o Baldi diz que em 9 meses o ser recapitula toda essa história biológica, né? Então você vê que maravilha é isso, né? Você ter essa recapitulação. E após a infância, né, após o nascimento, né, até os 21 anos, né, o bebezinho até os 21 anos, nós podemos dividir a fase do ser humano, a sua maturação, né, em 3 fases: de 0 a 7 anos, de 7 a 14 e de 14 a 21. E nos diz o Baldi que só após essa recapitulação um homem nasce consciente para a vida. É que nessa fase ele agora vai recapitular todos os conhecimentos que ele aprendeu na história, né? Todas aquelas experiências que ele recapitulou. É na fase dessa infância que é recapitulado. E a partir daí, né, o espírito ele passa a lançar-se, né, para uma vida mais consciente. Ele primeiro faz essa recapitulação. E eu lembro aqui o professor Maurício Crispim, né, nosso amigo do canal Ibis, que é grande estudioso de Ubaldi e de diversas filosofias humanas, que nos explica que esse processo de recapitulação ele se inicia pela vontade do indivíduo, né? Então, da vontade são gerados os sentimentos e, por sua vez, os sentimentos geram os pensamentos, que geram as palavras, e as palavras geram os atos e as ações. A partir dos atos e das ações, nós criamos um hábito. E do hábito, formamos o caráter e a personalidade. E a partir daí, temos o destino do ser, né? Por isso que nós vemos, o Baldi cita isso no livro, né? Numa mesma família, um exemplo que ele dá, surgem muitas vezes irmãos que são totalmente diferentes, com destinos diferentes, né? Apesar de terem nascido no mesmo ambiente, terem tido as mesmas oportunidades em educação, eles têm vidas totalmente diferentes.
por causa justamente disso, né? Então o Baldi ele não abole o livre-arbítrio. Na realidade, ele explica isso de maneira mais detalhada, né? E aí, eu sei que eu estou falando muito, eu já vou encerrar meu comentário, mas porque vendo esse pensamento de Ubaldi, eu gostaria de deixar um apelo aos pais, né? Enfatizar isso, porque é uma missão muito grande quando a gente tem, né, os nossos ouvintes, cada um que tem seu filhinho, tem a sua criança em casa, né, entender a importância e a oportunidade que é a criança e até o jovem que está passando por essas fases evolutivas de recapitulação de todos essas vontades, essa personalidade, né, todos esses hábitos, de você interferir aí e ajudar o seu filho. Se você vê que ele tem um mau comportamento, uma má tendência, né? O grande amor que você tem a ele é demonstrado aí. É você orientar, é você tentar que ele mude isso aí, porque é isso que vai impactar o destino do seu filho, daquela pessoa amada que você está ali, né? E que Deus lhe deu para criar, para cuidar, né? Então era isso que eu gostaria de dizer, e que foi a reflexão que me veio ao ler esses parágrafos, estudar sobre esse assunto que o professor Ubaldi nos aborda. Sérgio, você chamou atenção para pontos tão importantes e tão interessantes. Eu só queria enfatizar um aspecto que está implícito na sua fala, mas que acredito que seja muito útil para todos nós termos em mente, é que, partindo desse pressuposto de uma visão palingenética, reencarnacionista, mesmo nessa visão reencarnacionista, a trajetória do ser ela tem que ser vista como única. A gente não pensa num caminho que são várias trajetórias concatenadas, mas é uma única trajetória em que a gente classifica ou subdivide nos trechos que seriam as diferentes existências, né? Então, como você bem disse, uma criancinha ali que chega, ela está dando continuidade a uma trajetória, né? No ponto onde ela parou na última existência e no seu retorno, ela está dando uma continuidade natural que, por princípio de inércia, vai manter a mesma direção até se atingir essa maturidade, né? E a gente que tem a oportunidade de viver a experiência da paternidade, eu, por exemplo, com minha filha de 9 meses, eu consigo detectar alguns comportamentos dela, algumas posturas que denotam traços de personalidade que são diferentes de traços meus, por exemplo. São coisas assim muito interessantes, de como que é forte em nós esse componente determinístico e de como o trabalho de educação por parte da família e dos pais realmente tem um papel fundamental no ajuste, né, nesse ponto do que o Baldi chama de terapia dos destinos errados. Dado que todos nós estamos no antissistema, então todos nós estamos caminhando meio oscilatoriamente em direção a Deus. Então todos precisamos dessa terapia, de certa forma. Me lembrou, é um comentário rápido, aquela tabela dos setênios da antroposofia, o trabalho do Rudolf Steiner, que separa em 9 setênios a vida humana. Então começa com o desenvolvimento da criança, o nascer físico, depois o nascer emocional, dos 7 aos 14, o nascer da identidade, dos 14 ao 21, quando encerra esse ciclo que Sérgio bem explicou, né? E depois se inicia uma outra fase, que são considerados aqueles anos crísticos, que vai de 21 a 42 anos. Então, na primeira etapa, do 21 ao 28, é o preparo para a vida, depois a integração entre masculino e feminino, depois a chegada à essência, que vai culminar com os 42 anos. Então, a gente pode observar na própria vida, o ouvinte que está aí, independente de sua faixa etária, vai identificar que mais ou menos de 6, 7 anos, há mudanças significativas na trajetória de vida, com muitas vezes acontecimentos marcantes, e eles vão continuar após os 42 anos, com a formação de uma nova visão, depois dos 49 aos 56, que é considerada essa fase da sabedoria, né? Enquanto na fase anterior é a alma imaginativa, nessa fase é a alma inspirativa, para culminar na fase final, que é a alma intuitiva, a fase mística do ser, que vai dos 56 aos 63 anos. Então, todas essas aí, se procurar os setênios da antroposofia, vão achar bastante material aí na internet. Maravilha, Gui. Eu mesmo não conhecia nada acerca
desses princípios da antroposofia. Eu vou deixar um link de uma imagem aí, Tom e Thales, para se quiser colocar no post. Eu vou procurar uma imagem e a gente deixa no post desse episódio. Então, Guilherme, a psicanálise freudiana também vai dividir, né, os ciclos da vida em algumas fases bem interessantes, né? Mas o que eu ia dizer é o seguinte, sobre essa questão, que quando a gente vai lendo o Bald, a gente vai tendo alguns contrapontos, né? Então, um estudante, um ouvinte pode chegar à conclusão de, poxa, mas então se eu vou começar a desenvolver essa consciência aos 21 anos, até os 20 anos eu posso fazer muita besteira e posso lançar-me numa trajetória muito errada. Tanto é que nós vemos jovens de 16, 17, 20 anos que matam, sequestram e fazem uma porção de coisas muito ruins a outra pessoa. Então, como é que seria isso, né? Então, vejam, uma coisa é a gente poder também aplicar tudo que a gente vê aqui e tentar projetar para dentro do nosso lar. Então, não adianta de nada, né? Se nós não tivermos uma educação e voltarmos a atenção para conhecimentos novamente sobre um estudo da alma, um estudo profundo da natureza do homem, né? Por que nós estamos aqui, nós não vamos conseguir, né, orientar bem nossos filhos, nossos adolescentes, e não se cria então um campo de autodescobrimento e de autodomínio que possa levar essa sociedade a uma evolução. Se nós pensarmos num caminho evolutivo, né, nós estaríamos caminhando a partir de um certo ponto, mas só com aqueles que dessem sorte de serem bem acolhidos ou bem orientados, quando nós temos que pensar não só num estado, mas que nós pensamos também, né, em nós mesmos sermos os vetores desse retorno ao estudo mais profundo, que isso venha, né, da mais tenra idade, e assim nós poderemos minimizar os riscos de nós chegarmos aí aos 21 anos, como se está, né, comentando aí, e só a partir daí, né, e são poucos os que despertam, né, aos 21, muitos despertam aos 40, alguns vão despertar aos 80, 90 ou 100 anos, daqui a pouco é a idade que a raça humana vai estar chegando, e sem ter uma visão de que ponto está e como poder se melhorar. E quanto mais tarde se descobre isso e se atenta a isso, maior é o esforço físico, mental. Muitas vezes nós vamos ter uma limitação psíquica, né, uma energia mais limitada, e aí nós estaremos jogando mais para frente alguma coisa que poderíamos já estar iniciando, né, a solução ou o caminho com outras ferramentas para nos colocarem novamente num caminho da felicidade, né? Uma felicidade verdadeira. Um aspecto interessante que o Bald aborda, de certa forma a gente já chegou a mencionar algo referente a isso, mas acho interessante a gente tocar mais detidamente nesse ponto, é o ponto da inércia. O Bald fala da ocorrência de um aumento de inércia na trajetória de um destino por uma espécie de princípio de atração de forças semelhantes. Vocês lembram disso? Quando ele discute um pouco essas ideias? É que o indivíduo ele atrai para si, em torno de si, forças que vão, de uma certa maneira, sincronizar ou sintonizar com aquilo que ele vibrou na sua trajetória pretérita, né? Tornando mais fácil ou mais difícil perseguir o caminho da evolução e do desenvolvimento, né, íntimo. Exatamente isso, é exatamente esse o ponto. Há um aumento de inércia, né? E voltando, recapitulando lá as ideias do Newton que a gente comentou no princípio, a inércia é a resistência à mudança de movimento, né? Uma maneira subjetiva, não muito rigorosa de pensar em termos de inércia é isso.
Quanto maior a inércia de um corpo, mais difícil é afetar, modificar o estado de movimento que ele apresenta. Aqui, o que ele fala especificamente no texto, né? Ele fala o seguinte: tal correção não é fácil, a correção de trajetória, né? Tal correção não é fácil. Segundo o próprio tipo de destino, as forças que constituem a personalidade atraem forças afins, com as quais estabelecem uma ligação, formando em torno do indivíduo uma atmosfera semelhante a ele, que ele respira e de que se nutre, confirmando as suas qualidades boas ou más. Se nós observarmos as diversas filosofias do mundo inteiro, eles falam, né, dessa dificuldade que o ser tem em abordar novas modificações, viver novas situações em sua vida. Então, citando mais uma vez o nosso amigo Maurício Crispim, não é, no seu curso que está lá na página do IBIS, Ondas de Transformação, ele fala desse aspecto, né? Porque o ser humano, ele tende a se acomodar psicologicamente naquele patamar que ele conseguiu. O ser humano, ele gosta de segurança. Só que a vida, como nós havíamos conversado no início do programa, é um contínuo de transformação. O Baldi fala isso, é um eterno devenir. Então nos traz situações para nós modificarmos. Mas a gente não quer, né? Psicologicamente a gente quer manter-se naquele patamar. E muitas vezes as situações de dor, de dificuldade, nos trazem justamente para se movimentar isso, para a gente poder sair daquele patamar. E os filósofos falam disso, né? Você estaciona num determinado patamar evolutivo e aí é difícil desapegar do homem velho, não é? Você se sente seguro e para atingir um novo patamar, muitas vezes você se confronta com a lei e tem que passar por diversas dificuldades. Existe um escritor norte-americano que escreveu uma obra muito interessante que aborda essa questão psicológica também, né? Que além da questão espiritual, que você já falou muito bem, e esse escritor é chamado Steve Pressfield, não é? Então ele escreveu o livro A Guerra da Arte, e nesse livro ele chama, né, essa inércia, né, essa vontade de acomodação que nós todos temos, de resistência. E ele detalha de maneira muito interessante. Quem puder ler o livro, eu recomendo, como ele fez para, né, conseguir ganhar dessa resistência, né, desse inimigo que muitas vezes impedia dele alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, dele continuar lutando pelo que ele queria. Ele tinha aquela resistência, aquilo ali todo dia o convidava ao desânimo, à desistência, né? Então o livro é muito interessante porque ele faz o método, né, de como ele conseguiu vencer essas barreiras psicológicas, né, que nós também podemos encontrar. Só para frisar para o nosso ouvinte que já se deparou na obra de Ubaldi com o termo, ou vai se debruçar sobre a obra de Ubaldi, Ubaldi dá o nome para essa resistência nossa de mudança, a mudança, de misoneísmo. É uma palavra que vai aparecer várias vezes na obra de Pietro Baldi. Um outro ponto enfatizado por Ubaldi nesse capítulo é do papel das diferentes morais, das diferentes escolas religiosas existentes do mundo e de que papel elas teriam nesse contexto do que ele chamou de terapia de destinos errados. O Ubaldi fala que o objetivo, né, o objetivo dessa finalidade dessas diferentes morais é justamente a de impedir os destinos errados e, com uma sábia conduta, ajudar a formar trajetórias melhores, né?
ou seja, corrigir as trajetórias mal formadas, reconduzi-las à sua justa direção, àquela direção estabelecida pela lei. Então, eu acho muito interessante, eu acho que o Tom gosta também dessas falas de Ubaldi, que elas dão o tom universalista de toda a obra de Ubaldi, ou seja, ele aborda as morais, não como ele não tem uma moral única, mas ele mostra que por trás de todas as morais, e é por isso que eu falei aquela frase, né? Tudo segundo a sua natureza, cumpre a finalidade para a qual existe. E refletindo sobre isso, eu me arriscaria num terreno, digamos assim, de certa maneira espinhoso. Mas eu acho que aqui é o momento de nós filosofarmos, né? O Portal Pensar é de filosofia e a gente deve meditar sobre isso. Existe a moral dos malfeitores. Existe a moral dos homens puros, sábios e santos. Existem diferentes morais no mundo. Existe a moral dos políticos que se ajuntam para poder roubar. É uma estranha moral? É uma moral cheia de desvios? E aí entra a questão que eu acho que é o do universalismo de Ubaldi. Sim, se nós tomarmos por referência uma outra moral mais evoluída e mais adiantada. Mas mesmo essa que para nós parece mais adiantada e mais evoluída, ela vai num estágio seguinte se tornar também obsoleta ou menos evoluída à medida que o nosso referencial se modificar também. E isso está muito claro na obra Pensamentos, quando o Ubaldi fala o seguinte, aqui, eis então que uma moral justa em um nível de evolução não é em outro nível mais adiantado. Evoluindo, pode tornar-se imoral e desonesto o que anteriormente era lícito e julgado honesto. Acontece assim com a moral o mesmo que acontece com a verdade. Temos morais relativas e progressivas em evolução, assim como nós temos verdades, que são também relativas e progressivas em evolução. Então esse é um conceito que nos dá a condição de colocar todas as coisas ao mesmo tempo num papel absoluto em relação a algum ponto que está nos servindo de base, mas também juntamente numa posição relativa que lhe cabe no contexto de evolução infinita quase, em que nós estamos inseridos, né? Então eu acho que é muito válido. Hoje me lembrou um áudio que o Ellison me mandou de uma fala do Divaldo Franco em relação à política de gênero. Então o Divaldo ele faz uma fala muito consistente, mas também muito determinada no sentido de que está errado e pronto, né? E ele tem razão. Eu jamais gostaria de estar na posição dele, né? Que tem que falar para as massas, de espíritas, enfim. Mas ali cabe certamente reflexões também que vão se aprofundando de acordo com a natureza da sociedade em que aquela norma ou aquela sugestão é aplicada, né? Então certamente que para a nossa sociedade atual seria algo muito perigoso, mas em sociedades mais evoluídas talvez seja o natural. Então é muito importante a gente saber como que cada coisa serve no seu devido momento. Eu acho que a gente pode entender, né, quando o Ubaldi propõe, né, essa função das morais que são relativas, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo prático, não sei citar religião nenhuma, né, mas elas têm sua função. Né? Quando a gente pega uma religião, por exemplo, que é mais castradora, mais exigente, mais cheia de dogmas, nós vemos que aquele ser que se enquadra naquela religião, né, que tem que seguir aqueles princípios, ele começa a alterar o quê? No seu psiquismo, a sua vontade, ele começa a ter que domar suas más inclinações, ele começa, né, modificando a sua personalidade, lutando, começa essa batalha, e dessa forma ele já vai alterando seus destinos, que se ele desse vazão a todos aqueles instintos e aqueles impulsos, seria pior. Então, dessa forma mais prática, o Ubaldi mostra que tudo no seu nível evolutivo tem a sua função, é uma coisa boa também, é relativa, mas consegue fazer com que aquele ser, né, se enquadre e comece esse processo de modificação. Isso mesmo, concordo com o Guilherme, com o Sérgio. É simplesmente o seguinte, Sérgio e amigos, conhece-te a ti mesmo e domine-se a si mesmo, tá? É isso que Pietro Ubaldi vai tentar nos falar com todo o seu coração
com toda a sua sabedoria neste capítulo, para que a gente possa realmente iniciar desde já, agora, né, é o poder do agora, uma grande renovação na nossa vida. Só isso. Maravilha, pessoal. Hoje circulou um texto aqui no nosso grupo do WhatsApp, um texto de Pietro Baldi. Eu queria ler só um trechinho para a gente fazer o nosso fechamento do episódio mesmo, convidando o nosso ouvinte amigo a ler conosco, a buscar a obra técnica funcional da Lei de Deus, capítulo 5, e ver aspectos que lá se apresentam que nós não tivemos condições e oportunidade de desenvolver aqui. Mas o Baldi escreve um texto com o seguinte: tenho estado entre católicos, espiritistas, protestantes, maometanos e budistas, entre seguidores de muitas religiões e filosofias e também entre ateus. E vi que essas distinções são mais de forma do que de substância. Vi que na realidade só existem dois tipos de homens, qualquer que seja a religião a que pertençam. Existem como que duas religiões fundamentais, a religião do amor e a religião do orgulho. Amar é a lei de Deus. Quem não ama, embora seja sábio e poderoso, não vive conforme a lei de Deus. É isso aí, pessoal. Nos encontramos no próximo episódio. E fiquem agora com os esclarecimentos entre o Guilherme e o Tom. É isso aí. Ô Tom, eu queria aproveitar o seu momento aqui e queria gravar com você um bate-papo sobre aquela questão dos exércitos que nós comentamos em um episódio anterior. Claro, Guilherme, está autorizado, vamos em frente. Aquela nossa postagem, né, aquela nossa fala sobre o exército foi no seguinte contexto. Se a gente pensar na organização da sociedade do homem primitivo, baseada na força, assim que surge a astúcia para coordenar a força sem os embates físicos, há necessidade de proteção física, né, contra aquela força bruta. Então, nesse sentido, os primeiros políticos, digamos assim, né, os primeiros chefes de tribo, os primeiros estadistas, aquelas pessoas que buscavam organizar aquela sociedade em termos um pouco mais civilizados, elas lançaram mão de forças, digamos, policiais ou forças armadas, né? Com aquelas armas primitivas, enfim, a fim de defender o seu estado de governo, né? Tem uma série muito interessante, chama Vikings, que mostra bem claramente isso, ou seja, naquela tribo ali, daqueles, entre aspas, bárbaros, né? Tinha aquele que governava com uma certa política, com uma certa diplomacia, mas ele tinha ali em volta os seus brutamontes, entendeu? Para poder defender não só de ataques internos, como de ataques externos. Então a gente estava se referindo a essa primeira vocação do exército, né? A gente não estava falando de um exército específico, como o exército brasileiro, ou de qualquer outro exército nacional. A gente estava falando da ideia de força armada organizada, para defender ou para atacar. Né? E ela era inicialmente orientada para, no nosso entender, orientada para defender aqueles que estão no poder. Agora, naturalmente, a gente reconhece, Tom, que à medida que as instituições evoluem, elas vão aperfeiçoando as suas funções. Né? O Baldi mesmo nos coloca isso. Então, os exércitos, de maneira geral, vão progressivamente tendendo mais para a defesa, tendendo mais para o uso de força não letal, tendendo mais para a resolução pacífica e diplomática, né, dos seus conflitos, e assim por diante. Então, nesse contexto, o exército brasileiro é exemplar, né, e cumpre uma função maravilhosa de defesa das fronteiras, de levar acesso, medicamento, né, durante as votações, por exemplo, auxilia, e muitas outras funções que você pode falar muito melhor do que a gente, né? Opa, perfeito, Guilherme, tá bem esclarecido aí.
A gente sabe que o Exército Brasileiro ele é reconhecido por toda a população brasileira como uma das instituições de maior credibilidade, né? Nós conseguimos captar essa informação junto à população e então o pessoal que completa os quadros do Exército Brasileiro, hoje em dia homens e mulheres, né? Diga-se de passagem que nós já temos oficiais mulheres de carreira há muito tempo, né, no quadro dos médicos, mas agora nós temos também as combatentes, que é uma grande inovação dentro do nosso exército. Então, homens e mulheres aí brasileiros, eles estão dispersos pelos mais vastos rincões dessa nação que é imensa, né? A gente que já teve no estado do Amazonas pode dizer para vocês assim que a área que compete ao Exército Brasileiro levar tudo isso que você citou aí, nessa assistência médica e social, mas também segurança ao nosso povo, assim, né, que reside nessas regiões que são importantíssimas terem gente brasileira lá, né, mas levar segurança para eles também. Então, isso tudo é um grande prazer para quem pode participar, né, dessa experiência de vida. E com certeza, se formos fazer uma visão antropológica disso tudo, nós vamos chegar a umas verdades assim, muito interessantes. Hoje, graças a Deus, com a evolução, né, do ser humano e dessa vontade bélica que o homem tinha do passado e que hoje em dia está mais dominada, né, nós podemos nos lançar, né, em tarefas assim que são muito mais dignificantes do que o combate, né? Sem dúvida. E vale também registrar, né, Tom, que há um movimento espiritualista, sobretudo no Exército Brasileiro, muito intenso, né? A gente tem o grupo de espíritas, né, organizados dentro das Forças Armadas Brasileiras também. Acredito que tenha também de evangélicos e de católicos. Então, o Exército Brasileiro, eu acho que ele também se diferencia nesse aspecto, né? Sim, Guilherme, muito bem lembrado. Eu tive a grata satisfação de participar, inclusive, de eventos de caráter interreligioso, no qual nos reunimos espíritas, evangélicos e católicos. Só não reunia mais denominaçõas religiosas e filosóficas por realmente falta de representação e de quórum, mas a gente estava sempre atento, né, a outras denominações religiosas para que nos reuníssemos de tempos em tempos para uma atividade de Páscoa, né, juntos, ou do Dia do Soldado, né? E fora isso, realmente, nós temos esses movimentos religiosos dentro das Forças Armadas que são muito importantes para trazer um equilíbrio, uma assistência espiritual ao soldado, né, ao nosso homem, que muitas vezes precisa muito disso aí para sua família, com certeza. É isso aí. Bom, gente, a gente gravou esse bate-papo aqui com o Tom e o Clairton, como fundador do Portal Pensar e integrante das Forças Armadas, ele nos chamou a atenção para a nossa fala de um dos episódios do nosso portal aqui. E fica aí a nossa retratação. Caso a nossa fala não tenha sido, né, bem clara, fica o nosso pedido de retratação e de desculpas, porque certamente a gente tem muito orgulho, né, da organização militar brasileira, e a gente acredita que o processo de evolução vai honrar todos os esforços que a humanidade faz no sentido de usar a força para defender o bem, defender a paz, enfim. A gente acredita que esse futuro está reservado certamente para todas as organizações militares do planeta.
Este é o Pode Pensar,